Deuteronômio 14, de 22 até 29. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas ou vinho ou bebida forte ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Esta expressão, dar o dízimo, darás os dízimos, isto não é novo para nós, já temos, a partir também desta obra, desta repetição da lei, deste livro de Deuteronômio, nós já falamos sobre este assunto, dar o dízimo de todo o fruto da semente, das tuas sementes. Mas a conclusão ao lermos a Bíblia acerca deste tópico, deste assunto, é que estamos a falar sobre generosidade e fidelidade. A generosidade que Deus espera como expressão de gratidão e a fidelidade porque Ele instruiu, porque Ele deu mandamentos, Ele deu orientações, nós temos princípios, nós temos mandamentos ligados com esta questão da contribuição. Mas há uma outra palavra que, quando se estuda sobre dízimos, ofertas, contribuições, ela surge nos dicionários, surge nos comentários, surge como um sinónimo de dar o dízimo, de ser generoso. É a palavra liberalidade. A palavra liberalidade está relacionada com esta questão da generosidade, da fidelidade na entrega das ofertas. E um dicionário da nossa língua define liberalidade desta forma: uma disposição daquele que nos seus atos ou nas suas intenções dá o que não tem obrigação de dar e sem esperanças de receber alguma coisa em troca. Dá mesmo sem ser obrigado e dá sem esperar receber em troca. Essa é uma definição do que significa liberalidade, que está muito associada a esta questão do dízimo, das ofertas. Esta expressão liberalidade, ela define, ela demonstra uma atitude do coração, uma atitude daquele que, pelas suas ideias ou pelos seus atos, demonstra uma largueza de espírito. Por isso essa ideia de liberalidade, de espaço, de largueza no seu coração, no seu íntimo, no seu espírito. Quando pesquisei este vocábulo e a expressão, o verbo dar o dízimo, na língua hebraica, surgiram várias palavras e uma delas foi uma palavra que nós não temos um equivalente em português. Eu vou dizer a palavra em inglês, porque eu sei que muita gente sabe inglês e se calhar também vai entender o que significa esta palavra, mas ela tem uma parte inicial que ela torna negativa, ou ela faz o oposto. A palavra é unselfishness. Selfish é alguém egoísta, centrado em si, mas a palavra em inglês que aparece aqui como um sinónimo, ou nesta ideia da liberalidade, da generosidade, é unselfishness. Então ela
anula esse caráter de alguém centrado em si, preocupado consigo mesmo. Em português, o que nós temos é altruísmo. Uma pessoa altruísta que pensa no outro, que se preocupa com o outro. Abnegação é uma outra palavra em português que define ou que traduz, que é sinónimo de liberalidade, de generosidade, abnegação. Mas uma pessoa altruísta, generosa, é uma pessoa desinteressada, desprendida. E algo que eu li sobre um importante reformador, alguém que foi realmente, é um dos mais famosos, alguém que foi usado por Deus de uma forma tremenda no século XV, XVI, especialmente no século XVI. E nós somos descendentes, nós consideramos-nos descendentes desse movimento da reforma protestante de voltar às Escrituras, de voltar a Cristo como suficiente para a salvação, de confiarmos na graça do Senhor. Mas interessante o que foi dito por um Papa, que considerava esse reformador um herege, mas ele disse alguma coisa muito importante. E eu gostaria que guardássemos esta, no fundo, acusação deste Papa contra esse reformador, que foi um homem muito usado por Deus naquele tempo para abençoar a igreja. Ainda hoje somos abençoados pelo ministério desse homem. Então disse esse Papa nessa altura, foi o Papa que convocou depois o Concílio de Trento para reagir a uma contra-reforma. Ele disse assim: o poder desse herege, referindo-se então a esse homem que trabalhou na reforma da igreja, o poder desse herege reside no facto de ele ser indiferente ao dinheiro. Não dava para comprá-lo. É por isso que ele tinha tanto poder. Ele era indiferente ao dinheiro. Ele era liberal nesse sentido. Ele tinha essa liberalidade. Ele era generoso. Ele era altruísta. Ele não estava preocupado consigo mesmo e em enriquecer. Isso dava-lhe muito poder. E esse Papa, que o considerava um inimigo, disse: é muito difícil vencê-lo porque ele tem um poder. O poder vem do desinteresse dele pelo dinheiro. É o contrário de ser centrado em si e nos seus interesses. É o contrário de amar o dinheiro. E há uma severa, importantíssima advertência numa carta de Paulo aos Efésios, mas na verdade ele escreveu para Timóteo. Ele diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse reformador, esse importante teólogo, ele tinha esse poder, ele tinha essa autoridade para fazer o trabalho que fazia, porque ele não amava o dinheiro como um Deus, como um ídolo. E nós temos então aqui uma advertência: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça desviaram-se da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É por isso que esse homem, esse nosso irmão em Cristo, esse homem tão usado por Deus, ele tinha essa virtude, ele teve esse poder, porque ele não amava o dinheiro, ele não estava muito preocupado em ter mais dinheiro. Ele estava livre deste perigo de ser corrompido, de ser comprado pela Igreja Católica, por quem tinha o poder naquela época, naquele tempo. E o próprio Senhor Jesus, ele disse: tenham cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Em Lucas 12 nós lemos estas palavras de Jesus. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. A avareza é esse amor pelo dinheiro, é exatamente o contrário dessa abnegação, desse altruísmo, desse desprendimento. A avareza é quando alguém é preso às riquezas, preso ao dinheiro, preso às posses. Então o Senhor Jesus diz: tende cuidado. Porque o versículo começa assim: certamente darás os dízimos. Estamos em Deuteronômio 14, 22. Nem todas as versões, nem todas as traduções têm esta expressão, certamente, mas ela é significativa. Porque na língua original,
aparece o verbo ou a expressão dar o dízimo 2 vezes, é uma repetição. Então a ideia é que ela aparece no infinito, o verbo conjugado no infinito, e depois na segunda pessoa do singular. Então a ideia é: tu dizimarás o dízimo, ou darás o dízimo. Dizima o dízimo, dá a 10ª parte. É uma ênfase, e nós sabemos que isso no hebraico é significativo. Quando se repete, há aqui uma ênfase. E por isso, outras versões dizem: darás verdadeiramente o dízimo. Isto é uma tradução em inglês, mas esta é a ênfase no verdadeiramente. Uma outra tradução diz: não esqueças de reservar 1/10 de tudo. Outra diz: certamente darás o dízimo de todos os produtos. Em espanhol, na versão mais conservadora, que os irmãos de Espanha usam, diz: inevitavelmente dizimarás toda a produção. Inevitavelmente. Para dar essa ênfase. É inevitável que se dê o dízimo. E quando se fala em dízimo, aqui aparece a expressão: é 1/10 dos bens de uma pessoa, quer sejam naquela altura, quer fossem agrícolas ou monetários, na forma da moeda, mas algo para ser dedicado a Deus. O dízimo, neste contexto, aparece como uma forma de adoração, de serviço, de dedicação ao Senhor. É uma expressão de devoção, de amor, de fé, de piedade, de desejo de agradar a Deus, de lhe mostrar a nossa gratidão. É assim que aparece esta expressão dízimo. Não como algo frio, obrigatório, não como algo mau que vem para nos escravizar, mas é algo que mostra a nossa dedicação ao Senhor. Então, isto é algo certo que se espera de um filho de Deus obediente. Contribuir financeiramente, dar a 10ª parte daquilo que recebe, aquilo que as suas sementes produziram. E por semente, obviamente, tem literal, aquilo que é colocado na terra e que germina, cresce, dá fruto, mas também semente no sentido: eu investi o meu tempo, eu dei a minha capacidade, eu dei os meus dons, eu semeei e agora eu colhi. E parte dessa colheita eu vou entregar ao Senhor, eu vou dedicar a Deus, à sua obra. E este é o princípio da generosidade, da fidelidade, da liberalidade. Este é o princípio que dá essa força, esse poder ao Filho de Deus, ao crente. Interessante a forma como Warren Wiersbe, esse irmão já faleceu, mas um mestre das Escrituras, tão agradável de ouvir a própria voz dele e a forma dele ensinar. Temos acesso a muitas pregações deste irmão, mas ele deixou um comentário também a este livro de Deuteronômio. E o título que ele deu a esta porção, a esta parte, entre os versículos 22 e 29, o título que ele deu foi este: Um povo generoso. É o título desta secção de Deuteronômio. Um povo generoso. Quando nós estudamos Deuteronômio 12, portanto há algum tempo atrás, nós já falamos sobre este assunto, nós aprendemos que Deus ordenou ao seu povo que lhe desse 10% de todos os seus produtos, dos cereais, das frutas, os legumes, 10% dos animais. Isso era uma expressão de adoração, era um ato de adoração, uma expressão de gratidão pelas bênçãos que Deus derramava sobre o seu povo, sobre os seus filhos. Então, todos os anos, cada família tinha de ir ao santuário com o seu dízimo e lá desfrutavam de um banquete. Lá partilhavam o dízimo das suas colheitas, das suas sementes, das suas bênçãos, daquilo que a sua terra produzia, e também partilhavam com os sacerdotes. Agora, aqui no capítulo 14, Moisés ele repetiu esse mandamento, porque quando se trata de dar ao Senhor, algumas pessoas precisam de mais do que um lembrete.
Quando se trata desta questão da fidelidade, da generosidade, da liberalidade, algumas pessoas, e eu incluo-me nesse grupo de pessoas, nós precisamos de lembretes. Precisamos ser recordados. E por isso Moisés recorda. Ele já tinha falado sobre isso, capítulos anteriores, e chega aqui ao capítulo 14 e repete o assunto. E fala novamente de dízimo, de contribuição, de generosidade, de fidelidade. Alguns de nós precisam de mais do que um lembrete. Versículo 23, temos assim: perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Ou seja, aquilo que tu dás, tu também vais usufruir. Tu dás ao Senhor, mas Ele quer que tu usufruas daquilo que tu dás ao Senhor, que tu consagras ao Senhor. Este é o nosso Deus. Ele espera a nossa generosidade para com Ele, mas Ele diz que nos quer abençoar com aquilo que nós lhe entregamos, com aquilo que nós confiamos às suas mãos, ao seu povo. Portanto, o povo de Israel aqui estava a ser instruído que devia ser generoso com os dízimos, com as ofertas, porque o Senhor tinha sido generoso com eles. Cada vez que traziam os seus dízimos e ofertas para o santuário e desfrutavam de um banquete de ação de graças, e se ensinava acerca do temor de Deus, o temor do Senhor. Porque se o Senhor não os tivesse abençoado, eles não teriam nada para comer, não teriam nada para dar aos outros, aos levitas, aos sacerdotes, aos necessitados que houvesse no meio deles. Eles só teriam alguma coisa se Deus lhes desse. Então aquele momento era um momento de lembrar que Deus era generoso. Deus tinha sido. Deus é generoso. Deus é liberal nesse sentido. Deus é muito bondoso. Então o culto ensinava o povo a temer ao Senhor, a respeitá-lo e a lembrar que se não fosse por Ele não havia condições de ter alguma coisa ou de fazer alguma coisa de útil, de dar alguma coisa que fosse relevante aos outros. Isto lembra-nos de um princípio no Novo Testamento. Um confronto que Paulo faz aos irmãos, à igreja em Corinto. Quem é que te faz sobressair? Ou seja, se tu tens algo para dar, se tens algo para fazer que seja útil para os outros, quem é que te faz sobressair? Quem é que te torna especial? Quem é que te torna útil? O que é que tu tens para dar que não tenhas recebido? Se tens algo para dar, se tens algo para pôr à disposição dos outros, o que é que tu tens que não tenhas recebido de outrem, de alguém? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Não penses além de ti mesmo, porque trabalhaste, porque semeaste, porque colheste. Só fizeste isso porque Deus te deu. Deus deu-te fôlego de vida. Deus deu-te capacidade para trabalhar, para semear, para colher. Foi Deus que fez. Não te vanglories. Não penses de ti mesmo além do que convém. Não te enganes, meu irmão. Disse Tiago aos irmãos a quem ele escreveu. Os irmãos estavam dispersos, espalhados. Ele disse: não vos enganeis, meus irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai. É de Deus que vem. Tudo o que é bom é de Deus. É desse santo Deus, do único Deus, vivo e verdadeiro, do Deus Criador. Então, o dízimo, as ofertas, é uma forma de aprender a temer, a adorar, a respeitar, a reverenciar, a sermos apegados, cada vez mais apegados a Deus. Lembrar, Deus, se eu tenho algo para dar, foi porque Tu me deste. Eu dou uma parte porque Tu deste-me muito mais. Eu só estou a entregar uma parte. E ainda assim eu sei que Tu queres que eu desfrute desta parte. Ela vai voltar para mim em benefícios espirituais, em ensino, em ministração, em orações,
é o teu reino, a alegria de ver pessoas a chegarem a ti, a serem alcançadas pela tua graça, pelo Evangelho. Ainda assim eu vou receber, eu sei que eu vou comer disso que eu estou a entregar-te. Oh Deus, obrigado. Obrigado pelas tuas boas dádivas, pelo teu dom perfeito. Como disse Davi em 1 Crônicas, naquela oração tão famosa, no capítulo 29, versículo 16, tudo que nós damos a Deus vem primeiro da sua boa mão, porque tudo lhe pertence, tudo é dele. E quando nós deixamos de temer a Deus e deixamos de apreciar a sua generosa provisão, nós começamos a tornar-nos orgulhosos, arrogantes, egoístas, centrados em nós, começamos a considerar as suas bênçãos como garantidas e até como devidas, é como se fosse uma dívida. Deus tem que dar, porque eu mereço, eu trabalhei. E nós precisamos continuar a aprender a temer a Deus. Saber que Deus é Deus, respeitá-lo. Nós precisamos continuar a apreciar a sua provisão generosa, a lembrar que Ele é bondoso. E quando nós nos esquecemos disso, quando deixamos, nós podemos contar com a disciplina do Senhor. Ele vai nos disciplinar para nos lembrar que Ele é o doador, é Ele que dá todas as coisas, todas as boas dádivas. Se nós, como filhos, deixamos de reconhecer Deus como Ele é generoso e bondoso, nós vamos precisar ser corrigidos, disciplinados, para que aprendamos a temer o Senhor nosso Deus todos os dias. Todos os dias. Não é só ao domingo, não é só uma ou duas vezes por ano. Nós precisamos de ter contacto com o Senhor, com a sua palavra a cada dia. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. E é uma das coisas que nós fazemos todos os dias, é comer e beber. Nós normalmente fazemos isso. Em condições normais. Comemos e bebemos. Todos os dias. Nós precisamos de comida e é sempre uma oportunidade para glorificar a Deus. Para lhe agradecer porque temos comida, porque temos saúde. É sempre uma oportunidade para temê-lo, respeitá-lo, adorá-lo. Em orações, em família, no nosso coração, a forma também como nos aproximamos dos alimentos, como comemos, esse equilíbrio, esse cuidado. Fazei tudo para a glória de Deus. Nós cantamos há pouco. Quem mais é digno de toda a glória? Quem mais? Quem mais é digno? Somente um santo Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia. Este Deus sobre o qual nós estamos a falar, o nosso Pai do céu. Ele é digno de toda a glória, de toda a nossa atenção e devoção. Então nós lemos aqui que de 3 em 3 anos o povo de Israel devia dar ao Senhor um segundo dízimo, que ficava nas suas cidades, e era utilizado para alimentar os levitas e as pessoas necessitadas da terra, especialmente as viúvas e os órfãos. Os levitas serviam no santuário, mas estavam espalhados por todo o Israel. Se o povo de Israel demonstrasse preocupação com as necessidades dos outros, Deus abençoaria o seu trabalho e permitir-lhes serem ainda mais úteis, dar ainda mais, serem mais generosos, poderem dar ainda mais para o sustento dos outros, para a obra do Senhor. Mas era preciso ter um coração sensível, um coração generoso, para poder receber do Senhor ainda mais. É isso que nós lemos também no Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Este é um princípio para a igreja, para o Novo Testamento, para aqueles que estão a ser instruídos pela palavra do Senhor. Como cristãos que desfrutam das bênçãos da graça de Deus, nós devemos fazer muito mais do que os judeus que viviam na dispensação da lei de Moisés. Nós somos ensinados e estimulados no Novo Testamento a sermos muito mais generosos e gratos.
nós não somos ordenados acerca do valor, ou não existe no Novo Testamento um mandamento acerca da quantidade ou da percentagem daquilo que nós devemos dar. Mas o Novo Testamento exorta-nos a dar na proporção das bênçãos que nós recebemos do Senhor. 1 Coríntios 16, também em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, nós temos instrução do apóstolo Paulo acerca desta mesma questão que nós vemos aqui em Deuteronômio 14. A preocupação com aqueles que servem a Deus, os que semeiam coisas espirituais, aqueles que trabalham pelo bem espiritual do povo, mas também essas condições, essas necessidades de pessoas com condições frágeis, as viúvas, os órfãos, pessoas que não conseguem se sustentar. Um comentário que eu li acerca deste texto foi que o cristão calculista será sempre perdedor. Calculista neste sentido, se eu for dar, vai-me faltar. Isto é fazer os cálculos. Como é que eu vou pagar as minhas contas se eu der aquilo que Deus está a dizer que eu devo dar, na proporção que eu devo dar? Mas o cristão calculista sempre sai a perder. O cristão generoso, esse desfruta das bênçãos de um Deus muito mais generoso e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. É uma expressão de fé, sim. Dizimar, o dízimo, entregar, dar, certamente, inevitavelmente o cristão deve dar. Inevitavelmente. É aquilo que se espera de nós. O nosso motivo deve ser sempre o de agradar a Deus, de o adorar, de o glorificar, de dizer: Deus, Tu és Deus, eu creio em Ti. Eu creio que não é o meu trabalho, és Tu, é a Tua graça em mim, és Tu em mim que me dás condições de trabalhar e de ser útil. Então, Senhor, é para Ti, é para Te agradar, é para Te glorificar. Versículo 26, nós lemos: come-o ali perante o Senhor Teu Deus. O fruto do Teu trabalho, da Tua semeadura, o Teu dízimo, come-o ali perante o Senhor Teu Deus e Te alegrarás Tu e a Tua casa. Então, de novo, Deus quer a nossa alegria, mesmo com esta lei, que eu sei o desafio que nós enfrentamos, que a nossa família, as nossas famílias aqui enfrentam nesta questão da liberalidade, da generosidade, da fidelidade ao Senhor, mas é para a nossa alegria. Ele quer que sejamos e que tenhamos momentos alegres, mas devemos fazê-lo perante o Senhor. Há algumas expressões no texto bíblico, no texto sagrado, mas especialmente em Eclesiastes 9, essa ideia da sabedoria de desfrutar da vida, de nos alegrarmos em casa com a nossa família, de comer e de beber, mas no contexto da nossa família. Mas há um texto no Novo Testamento que deixa isto ainda mais claro, em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 22, acerca da ceia do Senhor, do culto, quando havia exageros, pessoas que passavam dos limites, que se embriagavam, que comiam demais, procuravam alegria naquele momento, prazer naquele momento, e vem esta exortação de Deus através de Paulo: não tendes porventura casas onde fazer isso, onde se alegrarem, onde comerem e beberem com a vossa família? Não tendes porventura casas? Isso significa, é em casa que vocês devem procurar ter esses momentos de prazer com a vossa esposa, homens com o vosso marido, mulheres com os vossos filhos, pais com os vossos pais, filhos. É no contexto da casa, no contexto da família. Aprendam a se alegrar no contexto adequado, mas façam-no perante o Senhor. Aprendam a temer o Senhor. Então, a Bíblia repete este ensino sobre comer e como comer, porque quando se trata de comida, algumas pessoas precisam de mais de um lembrete. A Bíblia repete, e não é a primeira vez que nós estamos a estudar e a ler e a aprender sobre comer e como comer, e aqui diz o texto: come perante o Senhor, consciente de que Deus vê, de que Deus está lá, come com essa percepção. E nós voltamos a este ensino porque quando se trata de comida,
Algumas pessoas, nas quais eu me incluo, nós precisamos de mais de um lembrete. Como comer. Comer como para o Senhor. Comer para a glória do Senhor. Nós precisamos de ser lembrados. Nós precisamos deste tipo de ensino repetitivo. Nós precisamos e por isso Deus deu. E Deus dá esta instrução, este ensino. Versículo 27, porém não desampararás o levita que está dentro da tua cidade. Esta ideia também é repetida no versículo 29. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade. E nós temos aqui então uma preocupação que o Novo Testamento ele traz uma aplicação e o que isto significa para a igreja, significava para o israelita, para o judeu, o adorador, o crente, esta preocupação com os outros, de ser altruísta, não ser centrado em si, perceber à sua volta quem precisava de receber o bem, de receber o fruto do seu trabalho. Mas nós vemos nesta carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, enquanto tivermos oportunidade, enquanto temos saúde para trabalhar, temos recursos, enquanto estamos vivos, façamos o bem. Façamos o bem a todos, aos outros, mas principalmente aos da família da fé. Ele diz isso também aos Efésios, capítulo 4. A importância de trabalhar, de ter um salário para poder acudir ao necessitado, para ser útil para os outros. É por isso que nós valorizamos o trabalho. O salário, ter um salário. É a Bíblia que nos ensina, é Deus que nos ensina a buscar um emprego, um trabalho, a ter um salário. Para quê? Para poder fazer o bem, poder ser útil. Faz parte da vida do crente, do Filho de Deus. Certamente espera-se que um crente dê o dízimo. Que um crente seja generoso, seja fiel, seja abnegado, seja liberal, seja preocupado com os outros. Espera-se que nenhum crente se acomode. Espera-se que todos os crentes trabalhem com as próprias mãos para fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Há aqui uma prioridade que está na tua cidade, é o teu povo, aqueles que tu acolheste, aqueles com quem tu tens uma aliança, tens um compromisso, tens um relacionamento, principalmente a esses. Um texto importante também sobre este princípio da coleta, do dízimo, da oferta, da contribuição, está em Romanos 15, quando Paulo fala de irmãos da Macedónia e da Acaia. Eles decidiram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Judeus que viviam em Jerusalém, mas que estavam em situação de pobreza, de necessidade. Diz que isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, diz Paulo. Não só parece bem, mas eles realmente são devedores aos judeus. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. E há aqui essa relação entre coisas espirituais e bens materiais. Numa outra carta, em 1 Coríntios 9, Paulo pergunta: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se os judeus, se eles semearam bênçãos, bens espirituais na vida dos gentios, será demais esperarem recolher bênçãos ou um auxílio material da parte dos gentios? É a mesma coisa ainda hoje. No reino de Deus, no contexto da igreja, o trabalho espiritual que é feito pelo povo de Deus, pelos missionários, pelos obreiros, os presbíteros, os professores, os irmãos, não é demais que haja essa retribuição, a expressão de adoração, de gratidão, de generosidade com bens materiais. Em Gálatas 6:6,
uma orientação que Paulo dá ao crente. Diz, aquele que está a ser instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Dê o seu testemunho. Mas se recebe algo bom, boa dádiva do alto, se frutificou o seu campo, então partilhe com aquele que o instrui, que tem sido usado por Deus para o instruir na palavra. Há aqui um princípio. Uma outra tradução diz, aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com os seus mestres todas as coisas boas. Então, nós podemos concluir que na lei do Senhor nós aprendemos acerca do valor da fidelidade e do poder da liberalidade. Dá-nos ousadia, dá-nos segurança. Fazemos a nossa parte, sermos fiéis, ouvirmos de Deus, servo bom e fiel. Isso dá-nos poder, dá-nos força para continuar, para resistir à tentação. Quando nós nos sentimos úteis nas mãos de Deus, nós sentimos essa força, esse poder, para não desistir, não nos envergonharmos, não nos acovardarmos, mesmo que o inimigo se levante para nos acusar de hereges. Mas se nós somos generosos, se nós somos liberais, se somos obedientes, se somos devotos, piedosos, irmãos, nós vamos ter força. Essa força que vem da graça do Senhor. Essa força de alegrar o Senhor. A alegria dele, quando nós lhe obedecemos, é o nosso poder, é a nossa força. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, dos mordomos, somos nós, dos servos. 1 Coríntios 4:2 diz, é que cada um deles seja encontrado fiel. O que se requer de nós é que sejamos fiéis. Fiéis nesta questão dos dízimos, das contribuições, das ofertas. E nesta passagem aprendemos o temor do Senhor, vivendo, comendo e bebendo, conscientes da presença dele e da importância de lhe agradar. É assim que nós aprendemos o temor do Senhor. É quando vivemos conscientes de que estamos na presença dele. É que quando somos lembrados, é nas conversas entre os irmãos, é a ouvir a palavra, é a cantar a palavra que nós somos lembrados que estamos diante de Deus, que Ele é o Senhor que vê tudo, que conhece tudo. Ele é o Deus justo, santo, que quer a nossa santidade, Ele quer a nossa fidelidade. Então, segundo aos Coríntios 5:9, lemos, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Nós queremos é agradar a Deus, mais do que agradar a nós mesmos ou aos nossos, e é assim que nós serviremos no estabelecimento da plantação de uma igreja saudável, é assim que nós seremos também servidos por ela. É quando nós a servimos com os nossos dízimos, as nossas ofertas, é assim que a igreja tem condições de nos servir também. É quando nós investimos no reino, é quando nós investimos em missões que vamos receber, recolher do Senhor essas bênçãos espirituais, essa alegria de sermos úteis nas suas mãos. É assim que vamos ser servidos pelo Senhor, pelo seu reino, pela sua igreja aqui na terra. À medida que nós vamos investindo, vamos servindo, é assim que nós vamos edificando uma igreja, trabalhando para que a igreja seja uma igreja saudável.